Já estamos ao vivo. Vamos aguardar agora as pessoas entrarem. Aguardar o deputado professor Cleiton também entrar, para a gente iniciar, né, nosso bate-papo de fé e política. Aguardando enquanto as pessoas vão entrando. O pessoal que vai entrando já te peço para ir compartilhando esse link, essa live. Vai ser um bate-papo bem legal, bem interessante, abordando um tema muito importante, que é fé e política, né? Então o pessoal vai entrando, vai acenando aí, vai curtindo, vai colocando comentários se está ouvindo bem. Seja bem-vindo, Douglas. Vai colocando seu nome aí nos comentários. Fred, ele vai ser meu suporte hoje. Pessoal, então, enquanto a gente aguarda, né, o Cleiton entrar, né, o professor Cleiton, meu xará, nós vamos... o povo está chegando. Compartilha aí, povo. Vai compartilhando. Flávia, ou melhor, Giovana, Pedro, seja bem-vindo, irmãos. Vai compartilhando nos seus grupos aí, compartilha aí essa live também no Facebook. Vai ser muito legal essa partilha nossa aí nessa noite. Diogo, Eliomar, sejam bem-vindos. Vai compartilhando aí, pessoal. O pessoal está chegando. Guga, Ronaldo, sejam bem-vindos. Estamos aguardando o professor Cleiton. Vamos adicionar o professor Cleiton aqui. Cleiton. Fala, meu xará, meu irmão. Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia. Eu tô aprendendo aí essas transmissões, né? Rapaz, eu Pessoal, já confesso que falei, ó, pessoal, vai ter um pouco de paciência, mas agora deu tudo certo. eu confesso que eu apanho muito ainda, viu? Eu tô com o Fred aqui, meu amigo aqui, para me ajudar, né, nessa transmissão, foi tudo ok, porque fosse só eu não ia dar muito certo, não, mas agora tá tudo certinho, graças a Deus. E aí, tudo bem? Tudo na santa paz? Graças a Deus. Agora, eu tô aqui com você e vão me chamar para uma fala aqui de uma audiência, aí coisa de 5 minutos. Aí, se precisar, eu corro ali e volto para cá, tá bom? Beleza. Atrasou ali, mas é uma alegria muito grande
poder participar dessa live, desse bate-papo. Desde já, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, tem acompanhado, sobretudo pelos canais aqui do seu mandato, tanto no Facebook quanto no Instagram, mas principalmente no Facebook, que eu estou naquela faixa etária que usa mais o Facebook. E eu não tinha dúvida de que o teu chamado para a política, o teu chamado para a vereança, não era por acaso. Mas, assim, em tão pouco tempo, o que você já tem demonstrado de trabalho, as suas posições, a sua firmeza e, acima de tudo, essa empatia, que é o que todo político tem que ter, mas principalmente o político cristão, tem, assim, nos orgulhado muito, viu, irmão? Então, que Deus te abençoe e consiga te dando essa sabedoria, que siga te dando essa sabedoria através do Espírito Santo. Parabéns mesmo. Obrigado, né? Obrigado pelas palavras. E é claro que foi todo um trabalho, né? Por isso, acho que esse bate-papo nosso vai ser muito interessante para as pessoas entenderem, né? Essa questão de fé e política, né, caminhando junto. E quando o cristão ele realmente se dispõe a entrar nesse mundo político, para fazer realmente a diferença, né? A gente não pode entrar e continuar na mesma linha, né? Que às vezes existe uma política, uma política velha, de um sistema que se existe, né? Então, a gente entra com o intuito de realmente fazer a diferença e realmente, né? Porque você está aqui, você sabe, né, a admiração que eu tenho por você, porque você começou não como um político, mas como um cristão político. Eu sempre falo que a gente tem que sempre colocar o ser Cleiton, o professor Cleiton, o pregador Cleiton, antes do político, porque se isso acontece, as coisas são completamente diferentes, né? E eu te conheci, eu queria até coloquei isso aqui em pauta para falar, porque eu te conheci em 2016 no Congresso Diocesano da Renovação lá em Perdões. Você lembra que você estava fazendo a eleição da renovação aqui da Diocese, né? E uma frase que me marcou muito, que você disse lá, na pregação, foi que Jesus Cristo não valia a pena. Eu acho que você enfatizou isso, eu lembro disso. Você falou assim, não, Jesus Cristo não vale a pena, ele vale a vida. E eu tenho, pelo que eu acompanho também do seu mandato, né, a gente realmente apoiou, colocou a nossa cara ali à frente também para colocar, né, quando você entrou como candidato, que a gente sabia, a gente confiava, né, e sabia o trabalho que você ia desempenhar. E pelo que eu acompanho, né, pelo que você procura, é realmente o trabalho do cristão, realmente colocar, né, defender a bandeira das pessoas, aquilo que é preciso, da nossa fé cristã também, né, e eu estou aqui também justamente com um trabalho que você desenvolveu dentro do seu mandato, pelos seus assessores, né, de conscientizar os cristãos de estar dentro da política. Então, se eu estou aqui também, é uma parcela de contribuição muito grande do Douglas, né, do seu Jair, que esteve aqui com a gente, com a comissão aqui de Oliveira, né, fazendo esse trabalho. E, graças a Deus, os frutos foram colhidos na nossa diocese, com até mais 7, né, vereadores eleitos dentro da nossa diocese. Amém. Graças a Deus. Amém. Bem? Então, se apresenta aí, senhor professor, deputado. Para Bom. o povo, os meus amigos, o povo aqui de Oliveira, te conheça mais a fundo. Quem é o professor Cleiton? Quem é o deputado professor Cleiton? Bom, o professor Cleiton tem 44 anos, apesar de parecer tem bem menos. Sou casado há 22 anos com Elaine, pai do Davi, que tem 19 anos. Eu sou historiador de formação, tenho um mestrado em História do Brasil e um mestrado em História Ibérica pela Universidade Federal de Alfenas. Membro da Renovação Carismática Católica com muita alegria e com muita honra. No dia 22 de maio, eu completei 30 anos de renovação carismática, porque, graças a Deus, eu venho de uma família que me inseriu muito cedo na igreja e de uma família também de carismáticos. Meu pai
fez a experiência de oração em 1976, um ano antes do meu nascimento. Fui eleito pelo projeto do Ministério de Fé e Política do Movimento, no processo eleitoral do ano de 2018, exatamente com esse intuito que você dizia, Cleiton. No intuito de nós temos mais cristãos na política, mais verdadeiros cristãos. Tem alguns por aí que utilizam esse nome, que utilizam de bandeiras de igreja, mas a gente sabe que, no fundo é apenas uma forma de se elegerem. Como você disse, eu, antes de ser deputado, e eu sempre digo isso, antes de ser deputado, eu sou professor, eu sou pai, eu sou esposo, mas também fiel aos planos e aos desígnios de Deus. E tive a graça de ser eleito com maciça participação da Diocese de Oliveira, da Renovação Carismática, a ponto do vínculo ser tão forte que hoje eu tenho no meu conselho de mandato o padre Cláudio, que é o orientador espiritual do movimento, está lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Aguanil, e é para mim uma grande referência, um homem de grande sabedoria, mas ao mesmo tempo de grande humildade. Um pouco é isso aí, né? A maioria das pessoas, né, já sabe como acontece, né, aqueles que são próximos de mim, como aconteceu também essa minha eleição. Partiu, né, claro, como eu tinha dito antes, desse trabalho, né, que você desenvolveu com seus assessores, de trazer, né, nas dioceses que você tinha um contato, né, que você tinha proximidade, de fazer esse trabalho. Então, para aqueles que não sabem, também aconteceu um discernimento, né, para a minha candidatura aqui em Oliveira. A gente tem uma comissão formada de fé e política, né, que a gente rezou, a gente discerniu, né, para que eu realmente também saísse como candidato. Para falar a verdade, não tinha no meu coração esse intuito. Eu queria ajudar, eu queria, né, me colocar à disposição sempre, porque que Deus me chama a fazer, eu sempre me coloco à disposição. E eu acho que foi tudo providência de Deus, porque chegou, acho que na última semana, né, a gente ia sair por um partido, né, político, e acabou que a gente se colocou em outro partido, e rezando, discernindo ali, Deus acabou colocando meu nome ali para ser o candidato, e graças a Deus, vontade dele, né, nós estamos aí nesse trabalho. E eu me lembro, e eu sempre digo, até para confirmar, Cleiton, eu me lembro muito bem desse processo. O Douglas, inclusive, está aí assistindo a live, não sei se o senhor Jair também. O Douglas, que foi seminarista e conhece muito bem a diocese e muito bem a cidade de Oliveira. E aí eu me lembro dele partilhar comigo que estava se reunindo com o grupo da renovação e conscientizando as pessoas dessa importância de ter alguém, não representando a renovação, mas representando os valores que nós carregamos, os princípios que nós carregamos. Eu sempre digo o seguinte, ideias, nós podemos até negociar. Não tem problema a gente mudar de ideia na política, mudar de visão, mas princípios, eles são inegociáveis. O grande problema é que hoje a gente vê muita gente negociando princípios. E aí eu me lembro que eu estive aí numa daquelas reuniões. E numa daquelas reuniões, o que eu percebi é que aquele trabalho era um trabalho não só de conscientização, mas um trabalho também espiritual para curar o coração de muitos que aí estavam. Muitos decepcionados com a política, muitos decepcionados com pessoas que fizeram uma série de promessas, que fizeram uma série de compromissos e depois não honraram com os mesmos. Então, tinham pessoas aí do bem naquele grupo, mas feridas, decepcionadas. E é o que eu digo, eu tenho dito isso muito sempre,
em vários lugares, e foi algo que Deus colocou no meu coração, que a política, ela fere. A política, ela machuca, mas também ela pode ser um instrumento de muita cura. Ela pode ser um instrumento de esperança, ela pode ser um instrumento de devolver às pessoas até mesmo aquela vontade dela participarem, de dela se interarem, de dela, e através dela acompanhar o que um homem público faz. E não é porque nós estamos aqui numa live, mas eu já disse isso até para algumas pessoas aí da diocese, é algo que você tem feito muito bem. É algo que você tem conseguido nesse pouco tempo realizar. Porque, como eu disse, para o pessoal entender, atrás do professor Cleiton, atrás do Cleiton Murilo, existe um mandato que é coletivo. Nós devemos obrigação e nós devemos participar as pessoas daquilo que nós estamos fazendo. Além do conselho de mandato que nós temos também um grupo de intercessão que ora conosco, que ora por nós, que ajuda a gente a discernir alguns caminhos, algumas coisas. Então, não é um mandato exclusivo dos Cleitons aqui. É um mandato que é coletivo. Ontem mesmo eu estava conversando com o coordenador estadual do Ministério de Fé e Política. Ele me perguntando algumas coisas e eu prestando contas a ele. Então a gente tem que prestar contas. E aquilo que está muito ligado exatamente a essa questão de fé e política. Eu sempre digo uma coisa, as pessoas precisam aprender a separar as coisas. Se me perguntassem, professor, você é a favor de misturar religião com política? Totalmente contra. Religião e política não se misturam. Mas fé e política, sim, é diferente. É diferente, porque a fé é exatamente um dos princípios que norteiam, que movem, que nos molda, e ao mesmo tempo, quando nós carregamos a fé, intrinsecamente nós carregamos valores éticos, valores morais, que na hora de tomar as decisões pesam a favor daquilo que nós trazemos na nossa formação, na nossa base, naquela estrutura da qual nós fomos forjados e formados, que é exatamente o Evangelho. E os princípios do Evangelho são inegociáveis. Na realidade, né, a política, se ela realmente for bem aplicada, ela é fazer o bem para todos. Né? É o bem para todos, realmente fazer aquilo que se deve fazer. Mas a gente tem visto, a gente vê sendo, né, tirando o sentido da política. E quando a gente entra com os nossos princípios, né, você falou muito bem, realmente, a igreja com a política, ela não vai se misturar assim, mas eu e você, nós temos a nossa fé, nós somos o mesmo Cleito que está lá dentro da igreja, é o mesmo Cleito que está lá dentro da Câmara Municipal. Então, não tem como eu tirar, né, a minha essência, não tem como eu tirar os meus princípios. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando você chega para você analisar um projeto, quando você chega para você tomar uma decisão, ou que as pessoas te veem como um representante delas, além de tudo esse respaldo que você tem que dar para as pessoas, você tem um respaldo seu, da sua pessoa, e um respaldo que você tem que dar com Deus, uma prestação de contas que você também tem que dar para Deus. Então, você tem 3 pontos que você tem que analisar, que você tem que pensar, te leva a tomar decisões muito mais acertadas. Eu vejo isso sempre antes de ir para minhas reuniões, sempre de fazer de ler um projeto, eu sempre peço realmente orientação, porque a gente precisa pedir essa orientação. Isso é a minha essência. Toda decisão que eu vou tomar, eu sempre peço uma orientação ao Espírito Santo, peço uma orientação divina, para que realmente a gente possa tomar a decisão. A decisão é quem toma? Somos nós, sou eu. Mas essa orientação ela sempre vai nos direcionar a fazer aquilo que é correto, o que a gente vê, né, como o correto. A gente vai acertar sempre? Talvez não.
mas o intuito, né, justamente desse conselho de mandato, das pessoas, né, de opiniões diferentes, é que você tenha sempre, né, uma decisão que seja tomada de uma forma correta, né, melhor, que atenda, né, aos princípios das pessoas, aos desejos das pessoas, o que é certo, né, perante a nossa sociedade, principalmente a adultos. Então, é uma experiência muito, como dizer, 5 meses que eu estou vivendo, 6 meses, né? Uma experiência muito nova, mas tem que me enriquecido também muito, muito, muito. E nova e desafiadora, né? Porque Sim, você assume o muito. mandato no meio da maior crise sanitária da nossa história, da maior crise sanitária recente da história da humanidade, e os desafios se tornam maiores ainda, porque os impactos do que nós estamos vivendo, nós ainda vamos sentir muito. Na verdade, você como vereador já deve estar sentindo, principalmente do ponto de vista social, do quanto as pessoas estão padecendo com a falta de emprego, com a necessidade mesmo daquilo que é básico. Mas pegando, Cleiton, a tua fala, inicialmente, quando você falava da questão da essência da política, eu acho que a grande missão, a sua missão, a minha missão, é resgatar exatamente o sentido da política. Porque tudo que Deus criou é bom. E a política também, ela é uma criação divina para ela ser boa. E aí não tem como não me lembrar, como historiador, até da questão da origem da palavra política. Havia na Grécia Antiga, nas polis gregas, e aí o grego ele é muito interessante nesse ponto, porque o grego tem várias palavras para denominar uma mesma palavra, o mesmo sentido. E os gregos, eles tinham duas palavras para definir um cidadão. Quem é o mau cidadão? O mau cidadão, aquele que pensa só em si, aquele que não pensa no coletivo, aquele que rouba, aquele que agride, aquele que na sociedade ele não contribui em nada, esse era chamado de idiotes. O idiotes, ou idiotes, na verdade, o termo é esse, tem um acento, né? Idiotes, que deu origem a idiota na língua portuguesa. E quem é o bom cidadão? Quem é aquele que pensa no coletivo? Quem é aquele que pensa no todo? Quem é aquele que se doa para a comunidade? Aquele que se entrega para a comunidade? Aquele que é um cidadão exemplar? A palavra era politikos. O bom cidadão é o politikos. E aí vem a origem do termo, política. A ética da polis, a ética da cidade. Quem vivia com ética, quem tinha moral, era chamado de politikos. O que acontece é que a esfera política foi dominada por um bando de idiotas, perdão. E a gente tem que inverter essa lógica, até resgatando o sentido da palavra político. E assim, a gente vê muito, né? Muitas pessoas ainda falando, não, eu já deixei política de lado, eu não penso mais em política, mas é esse trabalho, né, do Ministério de Fé e Política, né, de conscientizar as pessoas que a política ela está dentro da nossa casa, lá na saúde, na educação, muito mais do que a gente imagina. Né? Todos os âmbitos da nossa vida, a política está envolvida. Enquanto a gente deixar, né, que aqueles que não pensam num todo, que pensam só em si, tomem frente, né? E a gente não pode generalizar, porque tem muitas pessoas boas dentro da política. Quando a gente adentra mais dentro desse campo, a gente percebe que já tem muitas pessoas boas, mas ainda são poucos diante, né, da quantidade. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas, e não só de ser candidato, mas
na hora também de votar, de ser consciente. Peraí, eu tenho que analisar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que ver se realmente se o meu candidato ele tá desenvolvendo aquilo que ele me falou, aquilo que eram os projetos dele. Por isso que eu gosto sempre de dar um retorno. Eu sempre também recebo, né, o seu retorno, né, semanalmente, dos seus trabalhos, daquilo que você está desenvolvendo, daquilo que você está ali discutindo, pedindo, né, para que seja feito algo, um projeto ser apresentado. Então, assim, é o que eu penso também no meu mandato. É realmente também dar esse retorno para as pessoas. Se as pessoas confiaram no meu trabalho, confiaram em mim, eu preciso dar esse retorno para as pessoas. E não simplesmente por isso, porque eu estou lá e eu preciso ser um político, né? Um político do bem, um político que realmente faça, não simplesmente por estar lá assumindo uma cadeira na Câmara Municipal. Exatamente. E aí, eu sugiro às pessoas que estão nos assistindo que leiam a Fratelli Tutti. E que leiam a Fratelli Tutti, se não quiserem ler a encíclica toda, leiam o capítulo 5, pelo menos, porque o Papa Francisco ele trouxe uma definição muito interessante de política. Tem uma palavra que me incomoda, eu sempre partilho isso, Cleiton. O povo fala assim, a política nova, ou a nova política. Nem tudo que é novo é bom. Tem que lembrar disso. Nem tudo que é novo é bom. E é interessante porque eu encontrei na Assembleia muitos bons políticos e políticos que estão lá há um bom tempo. Eu dou um exemplo, eu falo, e aí é tranquilo que eu vou falar aqui, porque Oliveira conhece bem. Um dos meus professores na Assembleia é o deputado Sábio Souza Cruz, que é, para mim, uma grande referência, um cara muito honesto, muito preparado, né? Que é muito bem votado aí em Oliveira. Mas o Papa Francisco usa um termo na Fratelli Tutti, que é o termo política melhor. Política melhor. Essa palavra, ela veio de inspiração do Espírito Santo. Porque essa questão, o povo falava assim, professor Clito, você é alguém da nova política, ou da política nova. Eu ficava, gente, mas nem tudo que é novo é bom. A minha mãe, ela faz o melhor macarrão do mundo, mas é uma receita da bisavó dela, que é italiana. Se a minha mãe mudar a receita do macarrão, não vai ficar a mesma coisa. Se ela resolver incrementar, inventar, vou colocar mais creme de leite aqui, um queijo gorgonzola, não vai ficar a mesma coisa. E aí o Papa Francisco usa esse termo, política melhor. E aí tem um parágrafo, Cleito, que eu falo assim, olha, é isso que eu penso. É isso que eu sempre entendi que é a política. Que o Papa diz assim, se tem uma pessoa precisando atravessar um rio e ela não sabe nadar, e eu ajudo aquela pessoa a atravessar, porque eu sei, isso é caridade. Mas se eu construo uma ponte para aquela pessoa atravessar e não precisar mais de mim, essa é uma caridade mais sublime ainda. Se eu dou uma cesta básica para uma família, isso é caridade. Mas se eu entrego para aquela família a possibilidade do pai ou da mãe conseguir um emprego e, através daquele emprego, prover a sua família das necessidades mais básicas, essa é uma caridade mais sublime ainda. Se eu consigo internação para alguém no hospital, eu estou fazendo caridade. Mas se eu luto para que aquele hospital se mantenha de pé, fazendo com que aquela pessoa, sempre que precisar, encontre aquele hospital de portas abertas, essa caridade é uma caridade mais sublime. Agora, eu só consigo construir pontes, eu só consigo manter um hospital aberto, eu só consigo promover a geração de emprego através da política.
E é por isso que a política, aí eu volto no Paulo VI, é um espaço sublime para se fazer caridade. Eu falo, você trouxe muito bem essa questão. É um planejar, né? Não é fazer somente ali o momento, né? Mas a política, ela tem que ser um planejamento. Tudo bem, eu preciso arrumar uma internação para alguém, ok. Mas se o hospital ele está funcionando plenamente, existe né, um programa de saúde que é eficaz para todo mundo, talvez não vai precisar de você arrumar uma internação, mas você já tem o todo, né? E que a gente, né, via, e eu vendo o outro lado agora, né, como político, é que muitas das pessoas precisam realmente conscientizar em relação a isso. Porque elas só procuram isso, não só a hora, o momento, é aquilo que eu preciso no momento. Mas só que no momento eu vou precisar de novo, e de novo, e de novo. Não, eu vou precisar de uma cesta básica hoje, aí esse mês que vem vai precisar de outra, aí mês que vem outra. Não, tudo bem, como cristão, não tem problema nenhum a gente fazer, porque às vezes a gente fazia isso antes de ser político. Mas, é o que você disse, se a gente consegue um emprego, né, que a pessoa tenha a sua própria dignidade de conseguir aquilo, é diferente. E isso que eu muito bato na tecla. As pessoas elas precisam realmente conscientizar mais da política e cobrar mais de nós, né? E não só do agente, nós que somos eleitos, mas mesmo toda a parte pública. Eu falo que falta muitas vezes muita transparência da parte pública, falta muita divulgação da parte pública. Né? Outro dia mesmo teve uma situação aqui em Oliveira, assim, de uma coisa muito positiva, mas que está um pouco divulgado, mas por que nós vamos colocar o trabalho, né, para que as pessoas possam ver, acompanhar, né, possam ter aquele direito que é delas. Então, acho que falta, às vezes, realmente um renovar. Não vou falar que é uma política nova, mas renovar de muitas coisas. E nada como melhor entrar cabeças novas, pessoas, né, com pensamentos novos, para contribuir. Eu falo que a gente está aqui para contribuir, nada mais do que isso. Né? Contribuir para que o legislativo seja mais efetivo, o executivo seja mais efetivo e que as pessoas tenham aquilo que é direito delas. Né? Eu como cidadão, você como cidadão, e outro qualquer que não seja político, mas que tenha o direito de ter, né, o mínimo, o básico, né? Uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, né? O alimento na sua mesa, uma casa, uma moradia, né? Que é uma coisa que nós vamos falar, comentar depois, quero comentar em relação a isso. Moradia digna, né? E às vezes é tão simples. Eu falo assim, não sei se é porque eu venho de um lado privado, às vezes as coisas são tão simples e no meio público se torna tão burocrático, né? Claro que tem todos os trâmites, a gente sabe que tem que ser tudo, né, seguir um padrão, né, um trâmite, mas às vezes as coisas que faltam bom senso, né? E acredito que, né, nesse trabalho de conscientização das pessoas cobrarem aquilo que é direito delas, a gente vai ter algo diferente, né? As pessoas vão se sentir, opa, a gente precisa realmente trabalhar diferente, precisa fazer diferente. É público, mas precisa ser eficiente. É público, mas precisa ser transparente. É público, precisa funcionar. E não simplesmente é público, mas é público. Não, precisa funcionar. E muito bem lembrado o que você menciona, o Cleiton. Eu sempre me incomodava aquela ideia do nosso meio, inclusive. Vamos eleger políticos católicos para lutar contra o aborto e contra a ideologia de gênero. Isso é uma questão que é princípio, então é obrigação nossa. Mas é muito pouco. Você não está aí só para isso. Você está aí exatamente para cumprir o que você falou. As pessoas estão precisando de emprego, as pessoas estão precisando de moradia, as pessoas estão precisando de comida na mesa, as pessoas estão precisando de uma escola de qualidade, as pessoas estão precisando de um atendimento público na saúde de qualidade. Eu não tenho muito tempo, mas estava um dia em casa, de repente o telefone toca, Dom Miguel. Dom Miguel extremamente preocupado com a situação do Hospital de Oliveira e da decisão que
a Secretaria de Estado de Saúde tinha feito em relação ao Hospital de Oliveira. Então, assim, e ele externando no coração dele a preocupação do que poderia acontecer. E aí a gente correu ali para conversar com o secretário de saúde, porque ele, como bispo da cidade, estava vendo que a saúde de Oliveira poderia atender as cidades ao redor, mas poderia vir a colapsar e prejudicar os próprios habitantes da cidade. Então, a gente tem que lutar para essas coisas, né? Lutar para que aquilo que é público seja oferecido com qualidade. E é exatamente isso. E a gente tem que, inclusive, fortalecer o que é público. Esse é um ponto básico, elementar. Porque o discurso contra o público tem se tornado tão forte que é um momento em que fortalecer o público, em que preservar o público, e aí quando eu digo público, tanto o serviço público quanto o servidor público, estamos num momento decisivo. Imagine, nós já estamos numa tragédia grandiosa. Imagine se nós não tivéssemos SUS. O que seria da nossa saúde sem o SUS? Sem os médicos do SUS, sem os enfermeiros do SUS? É perfeito? Não. Tem falhas grandiosas. Mas dentro dessas falhas, ainda se dá a oportunidade das pessoas terem um atendimento gratuito, 100% gratuito. Precisa melhorar. E esse é o nosso papel. Mas eu queria, enquanto você falava, eu me lembrava que eu queria dar um pequeno testemunho. Ontem, porque o trabalho, assim, ele vai além do que as pessoas imaginam. Como é o seu trabalho, tem coisas que nunca aparecem. Mas, por exemplo, nós temos no gabinete uma proximidade com algumas clínicas terapêuticas. E a gente tem, já partilhei isso com você um outro momento, e a gente tem ali 20 clínicas terapêuticas abertas para receber pessoas que são indicadas pelo gabinete. Ontem me ligou uma mãe, agradecendo porque o filho estava voltando para casa, depois de 9 meses de internação. Um rapaz aí até agora eu me senti rapaz. Um rapaz de 45 anos, pai de família, que estava destruído pelo crack, destruído pelo álcool, tinha perdido a dignidade, estava vivendo na rua, e está saindo um novo homem. E ontem eu comentei com 2 pessoas do gabinete, falei assim, olha, se o nosso mandato terminasse hoje, a gente já teria cumprido um papel aqui. Eu já estava satisfeito, porque foi uma vida que nós ajudamos a salvar, uma vida que nós ajudamos a resgatar. Agora, aí eu te digo, eu não teria conseguido a internação onde eu consegui, no momento que eu consegui, e da forma que foi conseguida, de graça, se não fosse através exatamente do exercício da política. Então, isso é importante, porque a política ela abre portas para nós e a gente pode ajudar muito através dela. Outro testemunho aqui. Eu fui votado numa cidade chamada Conceição da Aparecida, já indo para o sudoeste. Eu tive mais de 500 votos, eu fui uma vez lá, em Conceição da Aparecida. Aí, no início do mandato, nós tivemos a possibilidade de indicar 2 ônibus para a saúde, aqueles ônibus que transportam as pessoas para a saúde. E aí eu indiquei para essa cidade, Conceição da Aparecida. Uma cidade muito menor do que Oliveira. O dia que eu fui fazer a entrega do ônibus, o secretário de saúde virou para mim e falou assim, professor, eu jamais imaginei a nossa cidade, Conceição da Aparecida, recebendo um ônibus como esse. Eu quero te mostrar o ônibus que a gente tem aqui.
Era um ônibus de 93, todo sucateado, que levava para Passos, a cidade de Passos, os pacientes oncológicos. E aí, de repente, você entrega um ônibus novo, com ar-condicionado, com elevador para os cadeirantes, e para dar acessibilidade a quem tinha necessidade. E fiquei feliz só de ouvir ali o secretário de saúde. Voltei na cidade uns 2 meses depois, e aí alguém me contava o seguinte, que o primeiro dia que o ônibus foi usado para levar os pacientes oncológicos para a cidade de Passos, chega um senhor que tinha acabado de retirar um tumor maligno do intestino, e ele estava fazendo o retorno, e ainda então debilitado, ele chega na cadeira de rodas, o elevador sobe, ele entra num ônibus, um dia muito quente, o ar-condicionado, então estava fresquinho, e aquele senhor sentou no banco, mas ele pediu para a filha que estava do lado, me ajuda a levantar, porque eu preciso falar alguma coisa para todo mundo aqui. E com dificuldade ele se levantou, virou para as pessoas do ônibus e falou assim, olha, eu quero dizer para vocês que se nós estamos andando nesse ônibus aqui com dignidade, foi o meu voto que trouxe o ônibus para cá. O meu voto trouxe o ônibus para cá. Então, veja, inclusive, a importância que tem o voto. E o peso que tem a política que você interfere diretamente na vida das pessoas para o bem ou para o mal. Nesse caso, para o bem. Então, são 2 testemunhos aqui. Aquela saidinha rápida e eu já volto, você vai conversando com o pessoal. Tem muita mensagem, inclusive, aí. Já volto. 5 minutinhos, viu? Chamando só para dar uma fala aqui. Beleza, vai lá. Então, o povo que está nos acompanhando, seja bem-vindo aqueles que entraram depois, a gente começou a nossa live. E aproveitando que o Cleito vai dar uma saidinha rápida aqui de 5 minutos, né? Ele não vai estar ouvindo, mas ele vai ver depois. A gente já recebeu, né, indicação por ele para o nosso hospital de R$100 mil, né, primeira vinda de R$100 mil e R$50 mil também para a vida do Sentino. Essas 2 verbas foi indicação do deputado professor Cleiton, a pedido meu, para que, né, viesse para a nossa cidade. E aí eu já entro, né, na importância dessas verbas impositivas. Depois o professor Cleiton vai falar também o que é em relação a isso. Mas as verbas impositivas, elas são indicações, né, dos deputados estaduais, federais, e eles indicam, né, para cidades, como ele disse, deu testemunho dos ônibus, né, que ele indicou para essa cidade onde não tinha. Por isso, a política, quando ela é realmente bem feita, bem aplicada, e há alguém de bem ali na política, o que precisa ser feito vai ser feito e vai chegar para as pessoas que precisam. Né? Por isso, eu já quero falar novamente dessa questão da consciência na hora de votar. Né? Eu tenho o direito de votar, eu posso escolher quem eu vou votar, e eu preciso depois cobrar. Por isso eu sempre me coloco, as pessoas que votaram, e hoje, mesmo as pessoas que não votaram em mim, eu sou um representante de todas as pessoas. Eu quero, como o professor Pedro disse, a gente precisa cercar, né? Havia, às vezes, de acesso para muitas situações. Né? A gente abre portas, né, para a gente de muitos lugares, né? E a gente, às vezes, pode ser esse caminho. Então, aproveitando, né, você que nos acompanha, você que vai assistir também essa live depois, nós somos, né, às vezes, um meio ali de ligação para uma localidade, uma necessidade. Né? Então, eu me coloco sempre à disposição de todas as pessoas, para que realmente eu possa ser instrumento. Eu entrei na política e sempre gosto de falar isso. Eu entrei na política querendo fazer bem para as pessoas. E se eu tinha a oportunidade de fazer o bem antes mesmo de ser vereador, agora que eu tenho a oportunidade de ser vereador,
talvez eu consiga fazer até mais, eu tenha portas, né, abertas para fazer mais. Então, quero trazer isso, né, em relação à questão das verbas que o deputado professor Cleiton trouxe, e realmente dizer que a gente precisa conscientizar em relação à política. Nós precisamos colocar pessoas diferentes, realmente, que têm um intuito diferente, de fazer algo diferente. Nós não podemos acostumar simplesmente com aquela gotinha. Olha, uma cesta básica, um caminhão de areia. Não, a política é muito mais do que isso. Né? E claro, claro, que depende de todas as pessoas, mas uma conscientização nossa de entrar, de fazer a diferença, de querer realmente fazer para as pessoas. E algo que eu sempre comento, sempre gosto de enfatizar. Antes de eu ser o vereador Cleiton Murilo, eu sou Cleiton Murilo. Eu não sou o vereador, eu sou o Cleiton Murilo, né, e o professor Cleiton disse isso muito bem. Eu sou o Cleiton Murilo que sou filho, eu sou o Cleiton Murilo que sou noivo, eu sou o Cleiton Murilo que participo da liturgia da paróquia, da minha paróquia. Sou o Cleiton Murilo que faço parte do Conselho Pastoral Econômico da Paróquia de São Sebastião. Essa é a minha essência, esse é o Cleiton. Depois eu me torno Cleiton Murilo vereador, para olhar realmente para as necessidades, né, das pessoas, dentro do nosso, que é o nosso intuito. E, sabe, meu coração se engrandece muito, não só no âmbito político, né? Sempre quando a gente pode se doar em algo, né, pode contribuir em algo, ajudar as pessoas, né, contribuir de alguma forma, de outra, com algo, é muito gratificante para a gente. Né? E esse testemunho que o Cleiton trouxe, e às vezes coisas pequenas que eu já tenho, né, feito, às vezes conseguido fazer, olha, uma informação que chega para a pessoa, uma consulta, olha, como que faz para marcar uma consulta? Não, você vai na Secretaria de Saúde, faz isso. Para cirurgia, não, você tem que montar um processo. Então, a gente vai buscando informações, a gente vai adentrando dentro do meio político, né, do meio público, e a gente vai conseguindo levar para as pessoas um caminho mais breve. E às vezes falta muita informação. Eu falo que falta muita informação para as pessoas. Né? E eu gosto sempre de buscar, de me informar realmente, de eu buscar todas as informações que são de grande valia para as pessoas. Porque a gente, sendo um representante público, a gente precisa ter o máximo de informações possíveis. Quando as pessoas me perguntam, eu não sei, eu vou buscar informações, eu vou buscar aqueles que sabem, que a gente possa realmente dar um retorno positivo. E principalmente, né, que a gente possa viver, né, uma fé transformada em obras. E eu acho que Deus, né, nesse tempo, Ele está me dando essa oportunidade, durante esses 4 anos do meu mandato como vereador, para transformar também a minha fé em obras, né? Em obras ali que são visíveis aos olhos, não simplesmente, não simplesmente não, porque também é importante as obras espirituais, as obras que a gente faz, né? O momento que a gente reza, que a gente pede, mas as obras também ser transformadas. Bom, então, alguém quiser colocar aí alguma pergunta, já pode ir colocando nos comentários. O Fred hoje é meu assistente, está aqui. Ele já vai me passar ali. Se já teve algum comentário, eu não consegui acompanhar, porque a gente estava no bate-papo aqui. Então, tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, né, queira perguntar, até para o deputado Cleiton também, que vai estar aqui. Às vezes, realmente, até um pedido, uma necessidade, alguma coisa, alguma dúvida, nós vamos abrir também esse espaço, né, para a gente partilhar. Eu acho que está sendo muito positivo. Comenta aí se vocês estão gostando aí da live, está sendo interessante, porque, se Deus quiser, vai ser a primeira de muitas que a gente vai fazer, né, trazendo esse tema, né, trazendo essa proximidade, né, da política para as pessoas e principalmente da fé e política que caminham juntos, né, que precisam caminhar juntos. E às vezes as pessoas têm esse pensamento ainda, né, que não dá para envolver a fé com a política. Não, tem como, sim, sabe? Está sendo uma experiência para mim
extraordinária. Eu falo que eu me preparei, né, e eu me preparo todos os dias. É uma luta realmente constante, muitos desafios, né, desafios diários, mas com a graça de Deus a gente vai conseguindo desenvolver, né, aquilo que Deus vai colocando para nós. Dá para realmente alinhar essas duas paredes, né? Esses dois pilares, a nossa fé e a política. A política realmente positiva, a política que olha por todos, né? Então, acho que é muito legal. Aí, ó, então, eu tô vendo aqui, ó, alguns já mandando aqui, ó. Próxima vez faz pelo Instagram também. Não, beleza. Nós vamos também fazer pelo Instagram. Então, enquanto o deputado ainda volta, né? Ele volta, meu irmão de caminhada, ele já contou, né, um pouco da sua trajetória aí, e ele está com vários projetos legais. Depois ele vai até adentrar e eu participei sábado, sábado dia 12, né, de um seminário, né, promovido pelo professor Clay em relação à moradia, né? Então, é algo que ainda está, né, se desenhando, esse projeto, mas ele está à frente, né? E quem sabe, se Deus quiser, Deus encaminhando todas as coisas, a gente possa trazer, né, esse projeto, a gente apresentar, né, para o executivo e trazer, né, casas, né, construir casas, né. Isso é um processo, claro, não tão de curto prazo, de médio a longo prazo, mas que a gente possa, né, já pensar nisso, trazer para o executivo e trazer moradias para as pessoas mais carentes, aquelas que, né, não têm as suas casas. Então, depois o professor Pedro pode, né, pincelar também em relação a isso. Outro ponto também que ele vai comentar, né, que está aqui tendo o script a gente, desse bate-papo nosso, é algo muito importante, né, para todo político, principalmente, né, nós vereadores, deputados, os senadores, que é a fiscalização do nosso dinheiro público. O senhor Jair está falando aqui a Casa 1.0, isso mesmo, Jair, Casa 1.0. Né? O seminário trouxe muito bem essa questão do como é feito toda essa questão da Casa 1.0, que fica um financeiro bem barato, sabe? Para que realmente a gente possa construir mais casas com menos dinheiro. Mas voltando em questão da fiscalização, é tão importante, e eu sempre bato nessa tecla, que o dinheiro público ele precisa ser bem aplicado. Se o meu dinheiro, né, nosso dinheiro, a gente quer realmente aplicar ele de uma forma bem correta, bem coesa, né, bem certa, o dinheiro público precisa ser mais ainda. Por isso nós estamos aqui realmente para fiscalizar. E quando eu entrei, né, no primeiro dia, lá quando eu assumi o meu mandato, lá em 1º de janeiro agora de 2021, eu sempre disse, eu não tenho um lado político, a gente tem um lado que é correto, que é certo, e o lado das pessoas. Então, a fiscalização é importante, a contribuição, eu sempre, né, quando faço as minhas visitas, eu tenho buscado as visitas nas secretarias aqui da prefeitura, né, de órgãos da prefeitura. Semana passada eu estive visitando o Oliveira Prévio, conhecendo o que é, né, o Oliveira Prévio, a nossa previdência dos servidores públicos. E eu acho que é isso. O papel do vereador, enquanto fiscalização de verba, é fiscalização do trabalho público, é fiscalização de como o dinheiro está sendo aplicado. Então, eu tenho buscado, né, fazer isso das mais diversas formas possíveis, né, dando um retorno para as pessoas, né, querendo dar um retorno para as pessoas, não pensando daqui 4 anos, não, exercendo o meu papel de vereador. Esse é o papel do vereador. É fiscalizar, é criar leis, né? Eu quero aproveitar já esse momento, quando o Cleiton não volta, eu já apresentei 2 projetos, né? Na Câmara Municipal, já estou em vista de mais 2, ainda não vou adiantar para vocês em relação ao que é, mas
O primeiro projeto foi em relação à prorrogação do IPTU, né, que foi prorrogado, né, por um prazo de 20 dias, vendo essa questão da pandemia, né? Agora, no segundo semestre, as coisas, com a graça de Deus, aqui em Oliveira, né, pelo menos, né, e alguns pontos do nosso país, na cidade, já as coisas estão fluindo de uma forma melhor, né? Os casos aqui estão bem tranquilos. Então, esse projeto foi apresentado, um projeto de lei, e eu apresentei prorrogando o IPTU. O segundo projeto que eu criei foi justamente em relação a alguns problemas que a gente tem aqui na cidade, de sinalização de trânsito, de identificação de ruas, né? Muitos bairros da nossa cidade, eles não têm identificações de rua, principalmente os bairros, né, adjacências do centro, né? Então, esse trabalho, eu apresentei um projeto que visa tanto o que já existe, né, os bairros que já existem, mas principalmente os novos loteamentos. Todo novo loteamento ele precisa ter a sinalização do trânsito, ele precisa ter identificações das ruas para ele ser aprovado. E esse projeto também exigia, né, que a prefeitura, com a comissão de trânsito, ela fizesse essa identificação das ruas tão importante, né? Questão de quem faz entrega, a gente mesmo às vezes vai procurar um endereço, a gente coloca lá, rua tal, às vezes a gente tem o GPS ou não tem a identificação, então foi um projeto que eu apresentei, umas coisas simples, né, que às vezes faz a diferença num todo. Vou ver o que o João Marcos está comentando aqui. Me lembra, irmão, quando De você, volta, alguns anos irmão. atrás, estava questionando sobre informação da identidade política. Olha só, uma enorme realidade que vem com a graça de Deus. Só comentando, Cleiton, o João Marcos lembrou bem, em janeiro do ano passado, 2020, a gente estava lá no ENF, na formação de fé e política. Você lembra disso? Uai, é Eu verdade, fazia é parte. verdade. Hã? É verdade. Estava eu e o Luizinho, mecânico, de perdões, que Luizinho hoje de também é vereador. Perdões. Isso. A gente estava. Olha para você ver como que as coisas são providências de Deus. Eu tinha ido no ENF e tal, eu tinha feito a inscrição para pregação. Só que, aí cheguei lá, eu fui conversando com ele assim, tal. Ele falou assim, eu vou para Fé e Política, que eu estou pensando em sair como, né, candidato e tal. Eu falei, eu também estou fazendo parte da comissão lá de Oliveira, acho que eu vou, então, para o Fé e Política também. E foi muito bom aquela Isso que eu ia formação. falar, e como foi bom, né? Muito bom. Para quem não sabe, o ENF é o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática, que acontece todo ano, na última semana de janeiro, né? E tem a formação para todos os ministérios, né, Cleiton? Então, inclusive, o Ministério de Fé e Política, foi isso que a gente participou em 2020. Eu estava lá. E foi muito bom. É mesmo, olha que interessante. Já era o chamado. Porque você ia para qual? Você ia para pregação? Pregação. Só que eu já Eu tinha vou... participado. Eu acho que era o meu quinto ENF, o sexto, não sei. Quinto. Eu já tinha ido a pregação, coordenação, quando eu estava em coordenação. Já tinha feito por libertação. Aí eu falei, eu nunca fiz fé política, eu vou para fé política. Foi chamado de Deus mesmo. Aqui você está voltando, eu já comentei em relação as indicações, né, para Oliveira, para o hospital, de R$100.000, né, que você fez a indicação, e para os 50 mil também, R$50.000 para a Vila Vicentina. Queria que você comentasse um pouquinho a importância, né, dessa verba impositiva, que é algo que também que a gente está batalhando aqui na Câmara para a gente votar no Opa! nível municipal. Porque a gente vai poder trabalhar para a comunidade com indicação. É o que você fez, por exemplo, deu o exemplo do ônibus, né? E dos R$100.000 que você mandou para o hospital aqui, dos 50 mil que você mandou para a Vila Vicentina. Eu tenho certeza que isso é a primeira de muitos, se Deus quiser, que a gente vai conseguir, né? Tantos aqui na cidade, tantas coisas que a gente às vezes vê. E a gente tem lutado isso lá na Câmara, sabe, aqui de Oliveira, para tentar aprovar a emenda positiva, porque traz não um poder para nós, mas uma indicação onde aquela verba vai ser indicada. Não é que a gente vai fazer a obra, mas uma creche que precisa de uma pequena reforma,
uma rua que precisa ser asfaltada. E você tendo essa verba impositiva, você indica e o executivo ele é meio que obrigado, vamos dizer assim, não seria a palavra obrigado, mas ele precisa efetivar aquela demanda sua. É isso? Exatamente. E eu já vi, inclusive, alguns discursos aí de negação, né, da política e de críticas às emendas impositivas como sendo instrumento ali de amarra e de criação de vínculos com o deputado ou com o vereador onde isso existe. Pelo contrário, se eu não tenho o Cleiton Murilo aí como um amigo, um parceiro, eu não saberia que o hospital estava precisando. E o hospital, inclusive, recebeu uma emenda que é uma emenda de custeio, num momento muito importante, porque o hospital estava passando ali por uma dificuldade financeira, não tendo recursos. Às vezes, 100 mil para uma prefeitura é muito pouco, mas 100 mil para um hospital filantrópico, como o Hospital de Oliveira, veja quantos medicamentos são comprados. 50 mil para uma Vila Vicentina, então, é milagroso o que se faz com 50 mil reais para uma Vila Vicentina. Vale lembrar que nós demos R$1 milhão para a Sociedade São Vicente. E a Sociedade São Vicente, ela fez a distribuição desse recurso para 20 asilos. E aí o de Oliveira foi contemplado porque entendeu o Conselho Metropolitano que era um local mais necessitado do que outros. Agora, quando o vereador tem a emenda impositiva, é melhor ainda. Porque o vereador, ele está no dia a dia, no cotidiano da cidade. Então, de repente, aquela associação de bairro, aquela instituição, aquela creche lá que você, de certa forma, representa, porque está no local onde você mora, onde você foi mais votado, nunca receberia um recurso da prefeitura. Mas vai receber porque o vereador fez a indicação dessa emenda impositiva. Então, tem sido um grande avanço nas câmaras municipais a possibilidade dos vereadores fazerem essa indicação. Tem ajudado muito e muito as comunidades onde isso tem acontecido. Então, se tiver algum colega seu de Câmara e até o próprio prefeito, aí a prefeita, né? Prefeito. For assistir depois, eu sei que muita gente acompanha, fica aqui o meu conselho, pelas experiências que a gente tem na Assembleia e pelas experiências que a gente tem visto pelas câmaras municipais. Hoje mesmo, eu recebi de manhã um vereador de Três Pontas. Lá em Três Pontas tem uns 150 mil de emenda impositiva por ano. Ele falando o tanto de entidade que ele ajudou, que recebeu 5 mil, que recebeu 10 mil, que recebeu 15 mil. E aí ele falou assim, professor, foi a melhor conquista, porque a creche lá perto da minha casa sonhava com uma biblioteca que não tinha. Com 10 mil reais, eles compraram muitos e muitos livros. A brinquedoteca, na verdade, né? Mais que a biblioteca, a brinquedoteca. Então fica aí, Cleiton, a minha partilha e a minha sugestão é de que é um avanço muito grande para o Legislativo Municipal, viu? Tomara que passe. Você estava comentando aí, eu quero... Aí o Clodoaldo, vereador aqui também da cidade, está nos acompanhando aí agora. Ele é um defensor também da emenda impositiva. Um abraço ao Clodoaldo. E às vezes a questão, né, de que as pessoas verem é justamente pensando em fazer, né, com a emenda impositiva algo assim, politicagem. Não, é justamente, eu lembro do seminário que você promoveu em Varginha, final de dezembro, Isso. Antes de subir, você lembra? E eu vi um testemunho de vereador lá de Três Pontas, parece, se falha a memória. Do presidente da Câmara. Foi mesmo. Hã? Presidente da Câmara de Três Pontas. Isso. Ele deu um exemplo simples. Falou assim, no bairro dele tinha um posto de saúde
que há muito tempo solicitava um toldo, uma cobertura, que o pessoal ficava no sol. R$ 2.000 ele fez para o elemento positivo e colocou a cobertura lá. E as pessoas ficaram muito satisfeitas. E é uma coisa simples, né? Que vai atender a demanda das pessoas. Eu lembrei dessa partida. O Douglas acabou de Semai, escrever caso 1.0. Não sei o que ele quer com isso aí. eu comentei, porque eu comentei do seminário que eu participei no dia 12, parece que me falha a memória, Dia 12, dia dos sábado namorados. retrasado. Dia dos namorados mesmo. Deu problema para muita gente o seminário. Por quê? Ué, porque as namoradas, os namorados, ué, por que é isso? Seminário do dia dos namorados, né? Mas foi mais cedo, à noite teve. Pelo menos, não tive problema. A Karine deve estar acompanhando a minha noiva. Eu ainda recebi, foi surpresa lá na casa Oh. dela. Ela mora lá em Santana do Jacaré. Terra do Lucas Mendes, nosso vereador lá também. Mas, voltando, eu estava comentando em relação, assim, brevemente, em relação a essa questão da Casa 1.0. Esse projeto muito audacioso, mas muito importante, né? Trazendo um valor bem baixo, né? Pelo que vimos lá no seminário, né? Um valor bem baixo para que mais casas possam ser construídas, né? Naquele projeto. Como eu partilhei, Cleiton, eu tenho uma grande preocupação com essa questão habitacional, mas com uma habitação, com uma moradia que seja ao mesmo tempo digna e que seja ao mesmo tempo palpável, viável, plausível, para dar oportunidade ao mais pobre ter acesso à sua casa própria. E aí a gente encontra o projeto da Casa 1.0, que você deve ter comentado com o pessoal, que é uma analogia ao carro 1.0. Então, se tem um carro que é mais barato, o mercado tem a Casa 1.0, que hoje ela é concluída aí por, no máximo, R$ 38.000. Hoje, no gabinete, tinha um prefeito lá fazendo conta. Ele falou que se a casa for financiada sem nenhum tipo de contrapartida, sem nenhum fundo, é uma prestação de R$ 150 por mês. Barbacena, tem o secretário de habitação de Barbacena, já está vislumbrando ali o projeto para fazer não sei quantas casas, se não me engano 200, e entregar a casa nas mãos das famílias para elas pagarem uma prestação de R$ 25 por mês. E ontem eu entrei em contato com o Eduardo. O Eduardo, ele é um amigo que eu fiz na Academia Latino-Americana de Líderes Católicos. Ele é um representante do Brasil no Banco Mundial. Um católico brasileiro que representa o Brasil no Banco Mundial. Ele, inclusive, mora na região da América Central, mora na Nicarágua. E aí eu falei para ele assim, olha, precisamos viabilizar a Casa 1.0. No Banco Mundial não teria recurso de moradia para ser destinado aqui a alguns municípios mineiros? E hoje ele me respondeu que tem e que pode ver como que viabiliza esse recurso. Então, assim, eu sonho dioturnamente com o dia que nós vamos conseguir levar, algumas cidades já estão estudando, nós estamos montando um grupo de trabalho para entregar ao Cleiton Murilo, para entregar ao Carlos Du, lá em Barbacena, ao Lucas, em Santana do Jacaré, todo um escopo ali de projeto de engenharia, jurídico, de licitação, para que a gente possa concretizar o sonho de muita gente. Como eu disse naquele dia, eu venho de uma associação que se especializou em construir casas para pessoas de baixa renda. Além da renovação, tem a história desse trabalho social, que é uma associação que nasceu na renovação, diga de passagem. Não tem emoção maior do que você entregar uma chave da casa própria para uma família. É emocionante. Então, vamos lutar para que você possa liderar isso aí em Oliveira. Como você diz lá no seminário, você está falando, para que tiver todo organizado essa questão aí, esse grupo, né? Eu quero sentar realmente, a gente senta, né? Reúne com os vereadores,
e senta com a prefeita, porque eu falo que não existe lado político, existe o lado das pessoas que vão ser beneficiadas, né? Então a gente senta, né, apresenta para a prefeita, olha, né, se já tem um pensamento, né, de construir casas, vamos trazer algo que seja plausível, de um valor bem baixo, né, e que atende a necessidade de mais famílias. Se, por exemplo, uma casa ficaria de 60, 70 mil, 38 vai dar para fazer 2 casas. Se a gente atender 10, pode atender 20, 30, 50 famílias, né? Então, acho que vai ser algo muito positivo. Se Deus A quiser, Casa o Verde e mais breve Amarela possível, a hoje, gente a vai poder. prestação está R$ 450 mil. 450 mil, desculpa, R$ 450. Que família que dá 450. conta de pagar R$ 450 por mês? É bem complicado. O pessoal está até comentando aí. O projeto ele é muito bom, o projeto é audacioso. Agora, tem um detalhe, não sei se você comentou, Cleito, na minha ausência, e uma casa que em 8 dias está pronta, né? Você viu lá a apresentação. Eu não comentei, não, né, em relação eu falei que é um prazo bem menor. Mas eu vi aquela que é 8 dias, né? Tem 8 dias. Eu fiquei. Então, Eu sabia do projeto, mas eu fui acompanhando atentamente, porque eu não tinha visto aquilo ainda, né? Por que ela em 8 dias está pronto com ali a instalação hidráulica, instalação elétrica? ela é toda planejada, né? Desde a base até o apagador da parede, né? Ele é toda planejado, o tijolo, né? Tá tudo bem, tudo pronto, tudo de encaixe, né? Então, por isso essa rapidez aí na construção. Professor, então, professor, né? Irmão, xará. Só um último assunto também, que já é 9 e alguma coisa, né? 9h15. 9h17. O pessoal está acompanhando. 9h17. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. Isso mesmo. Pai de trabalhador de salário mínimo pode verdadeiramente sonhar com sua casa própria, realmente, né? Com uma prestação de R$ 25, né? Vai estar pagando a sua casa própria. Até 150. Até 150 dá, né? Sim, 150 reais. Fala assim, de 25 a R$ 150. Não existe um aluguel mais barato que R$ 150 hoje. Vai pagar 200, R$ 300 se for pagar um aluguel, né? Se alguém estiver pagando aluguel, vai estar pagando muito mais que isso. Último assunto aí, só para a gente, acho que encerrar, depois você fazer suas considerações também. Em relação à CPI da CEMIG, né? Você está propondo, eu não sei nem como que essa semana não acompanhei muito, mas em relação a um rombo que tem na CEMIG, né? De longa data, né? E você está como que tá? E dá esse retorno para nós, porque a CEMIG é algo que todo mundo se interessa, porque é algo da nossa diário, né? Nossa realidade. Pois é, a CEMIG, para mim, ela é muito cara, porque eu sou exatamente o defensor, aí, como eu dizia, do público. E quando se trata de determinados setores, então, que são setores pontuais, setores estratégicos, e se tem um setor que é estratégico, é a energia, um monte de gente está assistindo aqui, eu desafio as pessoas aqui a me mostrar o seguinte: onde no mundo energia que é prioritariamente produzida por sistema hidrelétrico foi privatizado? Nenhum lugar. Ninguém vai conseguir responder. Só que o que que estão fazendo com a CEMIG nos últimos 2 anos, na verdade, ao longo da história dela, tá? Governo Pimentel, o governo Aécio, talvez o único governo onde não se tem aparelhado a companhia é o governo de Itamar Franco. Todos os outros governos houve um aparelhamento, mas nesse governo, além do aparelhamento, está acontecendo o sucateamento. E esse sucateamento, ele traz algumas implicações que incidem no dia a dia, no cotidiano da nossa vida. Um serviço de péssima qualidade, com tarifas elevadíssimas, com aumento dos impostos, e eu tenho certeza que ninguém que está assistindo aqui hoje está feliz, satisfeito com o serviço que está sendo prestado pela CEMIG. E aí, Cleiton,
nós descobrimos que, infelizmente, essa precarização ela tem sido proposital. Eu, como disse no começo dessa live, eu não tenho problema em discutir ideias. Se me convencer que a CEMIG tem que ser privatizada, se vierem com argumentos, eu vou aceitar, eu posso mudar amanhã. Não tem problema de mudar a minha convicção. Agora, o que não se pode é você tentar precarizar para vender a preço de banana e gerar prejuízos aos cofres públicos e prejuízos à população. E aí, de repente, a gente começa a investigar e descobre que isso estava sendo feito com a venda de ativos da CEMIG, a preço de banana. Só para quem está nos assistindo ter ideia, em 2019 foi vendida a CEMIG Renova, que era uma empresa que dava muito prejuízo para a CEMIG. Aí você vai falar para mim, ô professor Cleiton, então foi bom ter vendido. Foi ruim, não. O problema é que tinha gente que comprava por 600 milhões, incorporava o prejuízo e a CEMIG ainda saía com 600 milhões. Mas sabe por quanto que ela foi vendida? Por R$1. Desprezaram a oferta de 600 milhões para vender por R$1. Para atender quem? A quais interesses? Uma empresa pública, ela tem os seus processos licitatórios. Você, que é um legislador aí da cidade, sabe que não se contrata um serviço de limpeza pública sem um processo de licitação. Se, de repente, o Cleiton Murilo descobre que no processo de licitação houve favorecimento para determinada empresa que pertence a determinado grupo político, você não vai ficar quieto. E aí o que eu descobri em 16 contratos da CEMIG. 16 contratos da CEMIG. Mas o pior de tudo, os governos anteriores aparelhavam, mas pelo menos aparelhava com gente de Minas Gerais. Esse está aparelhando com gente de São Paulo. E, inclusive, as empresas que ganharam essas licitações são todas elas de São Paulo. Então, entrei com pedido de CPI. Vou falar para você, Cleiton. Eu não acreditava que a CPI fosse andar. Sabe por quê? Porque há 30 anos tentam isso na Assembleia. Há 39 anos. 39 anos. Depois de 39 anos, a gente conseguiu, então, convencer 27 deputados para assinarem e o presidente da Assembleia a instalar essa que vai ser a maior CPI da história da Assembleia Legislativa. Por quê? Só para a população entender. O cargo político mais importante do Estado, qual que é? É do governador. Mas o cargo econômico mais importante do Estado de Minas Gerais é do presidente da CEMIG. Do presidente da CEMIG. E aí, eu digo isso porque nós estamos falando de uma empresa que gera muita grana para Minas. Muita. Não é pouco, não. Mas aí tem assunto para 5 lives, tá? Eu fiz um resumo aqui. Não, mas é só para as pessoas realmente verem, né, que se o trabalho se desenvolve. Quando a gente vê algo que não está funcionando, né, como você está vendo. Mas por quê? Por que eles não querem que, às vezes, as autarquias, né? E o Clodota está escrevendo aqui, falando de um bom exemplo da autarquia daqui de Oliveira que funciona, é a Oliveira Prev. Realmente, eu estive lá semana passada, o Previdência, né, dos servidores públicos da cidade de Oliveira. Lá é eleito pelos funcionários, né, pelos funcionários acho que parece do conselho lá do Oliveira Prev. Então, assim, quem administra lá é alguém que quer realmente o bem de quem ele rege ali, né? Então, e na CEMIG, às vezes, os interesses políticos, né, a vontade, às vezes, de privatizar e muitos outros interesses que a gente for entrar aqui vai ficar uma lista enorme, que não vem, às vezes, só daqui, não. Como você disse, vem lá de trás, né? Vem de um contexto
muito, muito anterior, que vai passando. Beleza. Mas eu quero te dar parabéns justamente por isso, porque agora vai adentrar para achar onde está o erro, porque algum erro deve ter, né? A empresa não pode dar só prejuízo, ela tem que dar lucro. Eu já, eu já tenho. Não, lucro ela dá, né? Muito. Agora a gente já tem muitas, nem, eu não vou dizer nem denúncia, a gente tem muita prova. A CPI vai abrir uma caixa preta. Agora, nós estamos aqui numa live de duas pessoas, com certeza as que estão nos assistindo também, de fé, e aproveitando que você entrou nesse assunto, eu quero pedir as orações de vocês, porque eu estou colocando a minha vida em risco, e inclusive a vida da minha família também. Nós estamos mexendo com gente muito grande, e coisas assim, obscuras, mas que precisam vir à tona. Estamos falando de um patrimônio do povo de Minas, que é um patrimônio do Cleiton Murilo, patrimônio do Cleiton, patrimônio do povo de Oliveira. Mas eu falo que Deus, a mão de Deus, né, está sempre sobre nós para nos guiar e proteger, né? Então, com certeza pode contar com as nossas orações sempre. E assim, desde quando você foi eleito, e eu falo que e quando eu fui no ENF, eu vi muitos exemplos de pessoas dentro da política que continuam, né, como eu e você, continuam na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Isso é importantíssimo. Isso é um diferencial. Eu falo que é o diferencial, né, porque a gente tem alguém acima de nós, né, que é Deus, que vai nos guiar, nos proteger. E realmente, dentro do meio político, né, a gente sabe que as coisas vão ficando complicadas, né? Principalmente cada nível, né, que vai subindo, né, as coisas os interesses são muito maiores, né? Muito maiores. Mas eu sei que a graça de Deus vai te sustentar sempre, tenho certeza disso. Amém, amém. Cleito, então quero te agradecer, faço as considerações aí, quero te agradecer pela oportunidade de fazer dessa live junto. E, se Deus quiser, nós teremos outras oportunidades, né? Perguntei ao pessoal, eu quero depois que deixe no comentário se foi bom, se foi legal. A gente vai fazer mais lives com o Cleiton ou em outro assunto, na Casa 1.0, se Deus quiser, o mais breve possível. E muitos outros assuntos, porque a política ela tem que estar cada dia mais perto das pessoas e as pessoas muito mais envolvidas na política que imaginam, né? Irmão, obrigado pela oportunidade, pelo convite, também pela amizade. Quero agradecer também todo mundo que teve paciência de estar conosco nessa 1h30. Pedir desculpas por aquela ausência momentânea. Atrasou tudo aí, coincidiu que eu tinha que participar lá também. Quero dizer que ontem foi dia de Santo Tomás More. Que Santo Tomás More possa olhar por você, por mim, padroeiro dos políticos. Quero deixar aqui também as minhas orações por você, pelo teu mandato, pela população de Oliveira, nessa cidade que para mim é uma cidade especial, porque eu sou o Cleiton de Oliveira, então necessariamente já carrega até sempre quando eu passo em Oliveira, meu filho a gente está passando o trevo aí na Fernão Dias, meu filho até xinga, já vai meu pai. Eu falo aí, Davi, a nossa cidade, né? Parece a nossa cidade. Ele também é o Davi de Oliveira. Então, é sempre uma alegria poder participar de momentos assim, que é uma forma da gente partilhar a nossa vida e, ao mesmo tempo, partilhar com as pessoas aquilo que a gente está fazendo na política. E eu digo que se tem uma palavra que deve nos motivar, para mim é a passagem mais importante da relação com a política na palavra de Deus. A palavra mais importante para nortear a vida de um político cristão, especificamente católico. João 10:10. Eu vim
para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a nossa missão. Concretizar nos nossos espaços a vontade de Jesus e a vontade de Deus na vida dele. Que todas as pessoas tenham vida em abundância. E vida em abundância é aquilo que a gente diz. É ter moradia de qualidade, é ter emprego, é ter comida na mesa, é ter escola boa, é ter um hospital que possa atender as pessoas nas suas necessidades mais urgentes, é ter segurança, é ter infraestrutura, é ter lazer, é ter, acima de tudo, a alegria de viver. Deus te abençoe e obrigado pelo convite. Amém. Quero te agradecer, né, pela oportunidade de estarmos partilhando aí nessa noite. Agradecer a cada um que participou com a gente também, né, que esteve na live, saiu, entrou, participou o tempo todo. Acho que foi muito, muito, muito importante. Né? Quero te desejar aí boa sorte também nos seus trabalhos, né? Que Deus continue a te abençoar. Amém. Esses próximos, ainda restante desse ano, o ano que vem. E tenho certeza que é um projeto de Deus, né? Feito do coração de Deus. Você tem um caminho muito longo ainda a seguir, né? Como o Padre Cláudio diz, né? Um dia presidente da República. Ô, louco. Olha que o padre, quando fala, tem muita força. Né? Mas Ei, que Padre. Deus te abençoe, Amém. continue a te iluminar, o Espírito Santo continue a te dar sabedoria, discernimento, e eu conto muito com você, né? Com a sua ajuda, com a sua sabedoria. Nós vamos partilhar muito ainda aí, se Deus quiser. Tá bom? Amém. Pode contar Um comigo. abraço. Com Deus, pessoal. Boa Com noite. Deus. Você que nos acompanhou, então, muito obrigado aí por ter nos acompanhado, né? Depois manda nos comentários, manda para mim, você que tem o meu particular aí, manda o que você achou, o que você não gostou, e se tem, às vezes, até algo interessante, alguma partilha interessante que você quer que a gente faça da próxima live. Se Deus quiser, a gente vai ter mais. Então, um abraço e fiquem todos com Deus.